Bom dia, boa noite, paz do Senhor. Estou aqui convidando vocês que querem orar hoje, fazer o devocional da Palavra de Deus e também a gente ter um momento de oração e de comunhão com o Senhor, amém? Então, são 1:55 e eu vou estar esperando vocês entrarem. Eu, desde já quero dizer, eu uso esses 5 minutos para contar um testemunho ou trazer explicação sobre alguma coisa. Bom dia, Bruna, Michele. Boa noite. E eu tô recebendo bastante testemunho, tô ficando tão feliz. E eu tô muito motivada. Ontem eu falei para vocês que eu tô muito alegre com a nossa oração da madrugada. Eu não faço mais sozinha, não é verdade? Vocês estão aqui comigo e pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo transformadas e essa é o objetivo da oração, amém? Hoje eu vou trazer para vocês um conhecimento sobre o livro de Salmos, o porquê do livro de Salmos. Vou trazer a memória de vocês quando que a gente usa o livro de Salmos, geralmente, e como que o livro de Salmos opera. E eu vou trazer também um esquadrinhar, uma profundidade do Salmo número 4. Então, se vocês quiserem já tá abrindo a Bíblia de vocês, eu vou estar aguardando até as 2h da manhã todos entrarem. O livro de Salmos é tão interessante que toda vez que nós vamos orar, toda vez que nós vamos pedir auxílio do Senhor, ou vamos entrar em aqueles que gostam, que entendem e praticam a batalha espiritual, que é proclamar o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, geralmente a gente abre o livro de Salmo, não é verdade? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, a vantagem do livro de Salmos em operar o Evangelho através da oração e da batalha espiritual. Amém? Eu tenho recebido tanto testemunho de posicionamento, mudança de vida, comportamento, pessoas que abandonaram vícios, pessoas que sentiram paz, voltaram a ter paz, pessoas que voltaram a dormir. E isso faz todo sentido do poder da palavra do Senhor. Amém? Então, vou estar aguardando vocês entrar e nós vamos falar sobre Salmos 4. Salmos 4, que vai falar um clamor de Davi quando Absalão se rebelou, foi revelado como rebelde. Lucila, boa noite. Ariane, boa noite. Edene, boa noite. Cleiton, boa noite. Sejam bem-vindos. E Lucila. Lucila tá com um testemunho forte também da oração da madrugada, né, Lu? Muito bom. Muito bom. Faltam 2 minutos para 2h da manhã. E a gente vai falar coisa séria aqui hoje. Comunicação com Deus. Falar com o Senhor, ouvir o Senhor. Resposta do Senhor. E também muita sabedoria. O livro de Salmos traz muita sabedoria. Amém? Vamos lá. Então, 1 minuto e eu vou aguardando até as 2 da manhã. Eu vou fazer uma série no Stories com algumas mensagens e aprendizados sobre oração. Quem gosta e tem essa paixão que eu tenho sobre o ministério de oração, ministério de intercessão, no Stories a partir de amanhã vai ter bastante ensino, bastante estudo sobre o ministério de oração. Amém? Bom dia, boa noite, Tatiana. Boa noite, Erivelton. Amém? Então, são 2h da manhã. Boa noite, Vilma. Então, vamos começar o nosso devocional. Amém? Então, eu vou convidar para aqueles que podem abrir o Evangelho do Senhor no livro de Salmos, capítulo 4.
Enquanto vocês abrem o livro de Salmos, capítulo 4, eu quero trazer para vocês o porquê o livro de Salmos ele é tão utilizado em momentos de oração. Por que o livro de Salmos? Você já percebeu quando a gente vai participar de um momento de oração, vai orar com alguém, ou às vezes nós mesmos queremos entrar em conexão com o Senhor, fazer uma batalha espiritual, algum pedido especial com o Senhor, nós vamos direto no livro de Salmos recitar um salmo? É uma coisa assim involuntária, não é verdade? Por quê? Porque o livro de Salmos, ele tem declarações de como Deus opera naquela situação específica que nós precisamos, como que é a ação do inimigo para que a gente reconheça como o inimigo age. O livro de Salmos também nos traz a clareza de quem nós precisamos ser, como nós devemos nos comportar, como precisa ser a pessoa, né, que está comunicando com Deus para que alcance aquela graça. E o livro de Salmos, ele traz segredos espirituais em suas entrelinhas. O livro de Salmos, ele não pode ser lido somente como um clamor, mas o livro de Salmos, ele precisa ser lido com a presença do Espírito Santo, em temor, em obediência ao Evangelho. A gente aprendeu esses dias que isso são as bases, né, da resposta do Senhor. E cada versículo em suas entrelinhas tem chaves, segredos espirituais, ações espirituais que nos traz a clareza de como o mundo espiritual ele opera. E o que é mais interessante, que ele é tão buscado, é que cada salmo ele opera numa área que a gente precisa. Vocês já prestaram atenção? Então tem pessoas que passam por momentos de perseguição, tá difícil. Ele encontra orações, súplicas, como Deus age, o que Deus acha dos perseguidores e como Deus opera. Então ele trabalha exatamente nas nossas necessidades. A gente encontra salmos na área financeira, na área de cura, na área de relacionamentos interpessoais, na hora da crise, na hora da dor, na hora do pecado, do arrependimento. Então a gente sempre acha alguma coisa referente com aquilo que a gente está passando naquele momento. E isso é de um segredo, é de uma preciosidade muito grande, que nós temos que nos atentar, porque é aí que está as chaves bíblicas e as chaves que vão levar o comando espiritual. Vocês já conheceram alguém que fez campanha com um salmo e alcançou a graça? Vocês já encontraram alguma pessoa assim? Eu mesmo já recebi muita graça do Senhor, muito milagre do Senhor recitando o salmo. Eu via como eu tinha o que eu precisava mudar, e eu via também como Deus operava. E Deus me trazia clareza de quem era aquilo que operava por trás de mim. Você já percebeu também que o livro de Salmo, ele traz nos seus salmos a clareza de quem são os nossos inimigos e como ele opera? Isso é muito importante, porque se a gente age às cegas e não entende como o inimigo opera, como Deus pensa do inimigo, a gente não conhece as artimanhas do inimigo, nós somos enganados muito facilmente, porque as pessoas são agentes do inimigo, né? O diabo, ele usa quem? As pessoas. E que pessoas? As pessoas que dão brecha, as pessoas que aceitam esses pactos, as pessoas que abrem porta para o pecado. Então o diabo, ele entra e opera através dessas pessoas. E quando essas pessoas, elas fazem parte da nossa vida, nós precisamos ler cada uma delas, entender e ser sábio para saber quais são as motivações que estão por trás delas para que ela esteja operando dessa maneira. E o que é mais interessante
é que o livro de Salmos, ele traz essa clareza desse lado do escuro, desse lado escondido do inimigo. Amém? Então vamos abrir juntos no livro de Salmos, capítulo 4. O primeiro versículo e o segundo versículo é o que mais me chama a atenção. Por quê? Aí tem uma comunicação de um filho que está clamando, suplicando por uma bênção, suplicando por um momento difícil e Deus respondendo eles. Então, sabe que eu aprendo nesse salmo, antes de começar a ler, Deus fala conosco. Deus fala com o aflito. No momento da sua angústia, Ele fala com você. No momento da sua dor, Ele responde você. Agora nós precisamos ativar os nossos sentidos espirituais para ler, compreender e saber traduzir a linguagem do Espírito. Davi tinha um relacionamento de comunicação do Senhor. Vocês já tomaram um tempo da sua vida, da sua caminhada para aprender a comunicar com o Senhor? Eu entendo isso muito quando o povo hebreu foi para... Nós estudamos isso no início. Hoje é o nosso 19º dia, amanhã vai ser o 20º dia de oração. Mas um desses dias nós falamos da caminhada do povo hebreu até a terra prometida. Aquele tempo de reclusão, aquele tempo de total dependência do Senhor, é para que eles aprendessem a comunicar com o Senhor e as faces do Senhor fossem reveladas para ele. Quem sabe esses momentos que nós temos vivido de total reclusão, de nada dar certo, não alcança emprego, né? As amizades também foram embora, né? O grupinho que a gente andava sumiu, com aquela brigaiada, a gente ficou sozinho, né? Às vezes você está tentando entrar numa faculdade ou no mercado de trabalho e nada acontece, e você somente se encontra sozinho num quarto isolado. Quem sabe é algo para você analisar, que Deus está proporcionando um momento para que você aprenda a comunicar com Ele. Porque se existe muito acontecimentos ao nosso redor, nós ficamos distraídos à voz de Deus e nós ficamos somente audíveis à voz do homem. Aí nós erramos. Amém? Então vamos ler. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi agora faz um clamor, um pedido para ser ouvido, e Deus ouve. Eu tenho a plena convicção, se nós estamos passando hoje por angústia, está difícil, está dolorido, né? O nosso coração está oprimido pela ação do inimigo, Deus, Ele está com ouvidos atentos e também disposto a nos responder. E aí agora no versículo 2, Deus responde. E Deus responde Davi de uma forma diferente. Responde ele com perguntas, mas responde ele com perguntas, trazendo a ele a clareza dos nossos inimigos. Escrevam aí, durante uma batalha, nós precisamos ter a clareza dos nossos inimigos. Nós precisamos saber qual é a motivação, qual é a verdade que está por trás dos nossos inimigos. Se essa verdade é revelada, se essa verdade é desvendada, se eu conheço a motivação do que ele está agindo, porque ele está perseguindo, porque ele está corrompendo, porque ele está prejudicando, se eu tenho esta clareza, eu não sinto dor. E se eu não sinto dor, no final desse salmo, a gente vai ver que Davi dorme em paz. Sabe por que nós sofremos?
Porque nós não sabemos as motivações do nosso inimigo. Sabe por que que nós ficamos desesperados? Porque nós não temos a clareza do porquê ele está agindo. Você já encontrou pessoas que estão passando por perseguição, estão passando por situações difíceis e elas geralmente fazem essa pergunta: eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não sei por que fulano não gosta de mim, eu não sei por que essa situação não dá certo, eu não sei por que nessa hora eu estou sendo perseguida. A pessoa ela não entende por que ela está passando por isso. E a primeira coisa que Deus fala com Davi, Deus fala comigo e Deus fala com você: conheça as motivações do seu inimigo. Eu brinco assim com as meninas que eu pastoreio do Projeto Radassa, eu falo para elas: se você saber a motivação do coração dos homens, jamais você fica disponível para eles. Então, nós precisamos conhecer a verdade. Agora vamos ler. Versículo 2. Filhos dos homens, até quando converteis minha glória em infâmia? Olha só, primeira revelação e clareza que Deus traz para Davi sobre a pessoa de Absalão. O que ele está falando? Converteu a minha glória em infâmia. Você já passou por alguma situação que você é perseguido pelo teu esforço? Você já passou por uma situação que você é punido pelas suas realizações? Você já passou por uma situação que você é perseguido porque conquista, porque você é esforçado, porque você é uma pessoa que corre atrás, que você acorda, que faz acontecer, que ama pessoas? Você já foi perseguido pelo teu esforço? Olha só, a primeira clareza que Deus entrega a Davi, revelando a pessoa de Absalão: ele te persegue porque você é uma pessoa esforçada. Olha, se tem pessoas esforçadas me ouvindo, pessoas que são dedicadas, pessoas que se dedicam pelo esforço do seu trabalho, pode ter certeza, se você está sendo perseguido, é porque eles estão sentindo dor pelo seu esforço que eles não estão conseguindo realizar. Absalão tinha uma plena dor pelo esforço, pela pessoa, pela inteligência, pelo amor de Deus por Davi. Então, a primeira coisa que você tem que entender: existem momentos da nossa vida que esforçados são punidos. E a gente é punido porque o outro não sabe viver com as nossas conquistas. Olha só. Aí ele continua: até quando amareis a vaidade? Olha, ele traz agora a segunda clareza sobre a pessoa, né, que persegue Davi. Não vou trazer detalhes dessas pessoas porque eu tenho que orar aqui também, né? Então vamos lá. Ele traz a clareza que são pessoas vaidosas. O que são pessoas vaidosas? Pessoas vaidosas são aquelas que só pensam no momento, são aquelas que só pensam no material, são aquelas que pensam em ajuntar somente os tesouros materiais. Então, olha que interessante, a pessoa que persegue, ela tem um interesse de uma conquista material por trás. Olha só, vamos ler juntos o livro de Mateus, capítulo 6, eu deixei aqui aberto, a partir do versículo 19. Diz assim o Senhor: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, nessa mensagem, o que a gente aprende com Jesus? A gente não pode ficar só focado
em ajuntar coisas materiais. Eu sei que ter um carro é importante, eu sei que ter bens materiais é importante até pelo legado da herança, eu sei que é importante ter uma casa, eu sei que é importante tudo isso. Eu estou falando sobre vaidade, mas até mesmo dessa conquista louca, né? De possuir, isso, a traça e a ferrugem, ela consome ao longo do tempo. E o que Jesus está advertindo? Conquiste coisas que durem o tempo todo e ninguém pode roubar. O amor do seu filho, você pode perder tudo, o ladrão pode roubar tudo, menos o amor do seu filho por você. Conquiste o amor da sua esposa, o amor do seu marido, porque nos momentos difíceis e no momento que a traça e a ferrugem vir, isso ele não vai poder corroer. Às vezes nós precisamos mais adquirir tesouros dos amigos verdadeiros, porque quando nós perdemos alguma coisa, ele pode abrir uma porta para nos reerguer, né? Às vezes a gente precisa investir mais em ter pessoas que nos amam, em fazer o bem às pessoas, porque quando a traça e a ferrugem vêm, nós temos eles que ainda nos ama e nos ampara. Investe nas coisas que o ladrão não possa tomar. E ele está falando, essa pessoa, ela não possui dessa sabedoria, ela não importa se vai ser amado, né? Se a lembrança que ela vai deixar vai ser uma lembrança de saudade ou vai ser uma lembrança que vai se sentir liberto. Então, tudo isso nós precisamos avaliar para saber quem é que está causando dor na nossa vida. E ele diz assim: e buscareis a mentira? Então, a terceira coisa que ele revela sobre Absalão, ele não gosta da verdade. Sabe o que eu aprendo com isso? Não adianta ficar confrontando Absalão com verdade, ficar confrontando Absalão com provas. Absalão não gosta da verdade porque ele quer conquistar na base da mentira. Então, a primeira coisa que Deus revela para nós é a pessoa. Quem está por trás, quais são as motivações, e isso nos cura, porque nós não possuímos o poder de controlar as decisões do comportamento do outro. Olha que interessante o versículo 3. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Olha só, Deus separa para si aquele que lhe é querido. Presta atenção. Um pai e uma mãe, ele não tem filhos prediletos, mas um pai e uma mãe têm filhos que o amam mais. Os filhos que o amam mais se tornam queridos. Ele ama todos do mesmo jeito, mas entre todos tem uns que o amam mais. E por ele receber mais amor desse ele é mais querido. Nós, filhos queridos do Senhor, precisamos agradar o nosso Deus, para que em momentos difíceis que nós passamos, Ele nos separe para si. E o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Você já prestou atenção que um filho que ama muito o pai, os ouvidos do pai sempre estão atentos em atender? Porque ele entrega o seu amor, porque ele respeita, porque ele obedece, porque ele atende a voz do pai. Que nessa noite nós podemos ter um coração de adorar mais o Senhor, de amar mais o Senhor, de louvar mais o Senhor, para que Ele possa nos separar para eles. Então, para que um clamor de um salmo, recitar de um salmo, até cantar um salmo, tenha força espiritual. Eu posso ler um salmo sem ter
agradado ao Senhor, porque está escrito. Mas o salmo, ele vai ter uma força poderosa na nossa vida se nós nos posicionarmos em temor, em santidade e obediência à palavra dele. Ele é condicional e essas condições estão inseridas na palavra dele. Versículo 4: perturbai-vos e não pequeis. Tem situações que nós vamos ficar perturbados, mas nós não podemos pecar. Nós vamos ficar incomodados, mas nós não podemos pecar. Falar com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Olha que interessante. Puxa vida, eu estou passando por uma injustiça e eu vou ficar calado? Eu estou passando por uma situação difícil, eu estou perturbada e ainda eu tenho que conter as minhas emoções. Ora, se Deus ele está dizendo para calarmos e para que não pequemos, é porque ele vai agir sobre nosso favor. Igreja, entende alguma coisa? Não existe nada que está oculto que não seja revelado diante da luz do Senhor. Aquieta o seu coração, que Deus ele revela aquilo que está mais profundo, aquilo que está mais escondido, porque tudo se manifesta diante da luz do Senhor. Não adianta você bater boca com seu inimigo, ele escolheu esse comportamento. É uma decisão dele e nós não podemos mudar pessoas, né? Não adianta você ficar perturbado, ficar irado, ir lá brigar, ir lá bater, ir lá fazer tantas coisas ruins. Você não vai conquistar nada. Porque a decisão desse comportamento maligno é dele. Nós não podemos conter o homem. Olha só, Efésios 6:10. Nós não podemos conter o homem porque ele decidiu tal comportamento, mas nós podemos conter o espírito que age sobre ele, porque a nossa luta não é contra carne, nem contra o sangue, é contra principados, potestades e hostes malignas desse mundo tenebroso. Então, contra esses espíritos Deus opera, e quanto o próprio homem é Deus que se apresenta em face. Versículo 5: oferecerei sacrifícios de justiça e confiarei no Senhor. Aqui Davi se apresentando justo, Davi se apresentando santo, Davi se apresentando homem fiel. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Quem que vai mostrar a verdade? Quem vai nos mostrar o bem das situações? Quem vai nos mostrar o caminho da verdade? Olha aqui o Senhor, ele resplandece a sua luz. E o que é luz? É a verdade, é a justiça. Diante da luz dele, a verdade se manifesta. Então o que a gente aprende com isso? Para que a verdade se manifeste, não é brigando, não é esculhambando, não é xingando, não é fazendo baixaria. Você é uma pessoa santa, você é nobre. Sabe o que a Bíblia fala? Você é um príncipe. Você não é príncipe dando baixaria. Então contenha-se os seus modos, porque quando nós estamos em Cristo, a face do Senhor se revela. Então, existem momentos que a nossa prudência, o nosso pensar, a cautela do nosso agir precisa acontecer na nossa vida. Não que nós somos bobos ou que nós somos medrosos, não tem nada disso, porque nós estamos confiando no agir do Senhor. 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram seu trigo
e o seu vinho. Sabe o que eu aprendo com isso? Ele faz uma menção do trigo e do vinho. Porque naquele tempo no Oriente, a multiplicação do trigo, a multiplicação do vinho era um símbolo de prosperidade. E aquilo ali tinha valor no mercado, tinha valor na moeda. Mas olha o que Davi falou que o nosso sentimento, o sentimento que Deus coloca no nosso coração, ele é maior, mais benéfico, mais prazeroso do que até bens materiais. A alegria do nosso coração vale mais do que qualquer multiplicação de trigo e qualquer multiplicação de vinho. Deus, essa noite, quer colocar alegria no seu coração para que você tenha prazer de permanecer no momento da sua batalha. E ele diz assim, 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Agora veja bem, o homem está sendo perseguido, ele estava no momento de uma fuga, ele está sendo ameaçado, as pessoas já não estavam acreditando nele, olha quantas coisas, e este homem dormia. Sabe por que ele dormia? Porque ele conhecia as motivações do inimigo dele e ele sabia quem ele era diante de Deus. Sabe como você vai tirar essa dor, essa mágoa daquele que te feriu? Sabe como você vai tirar a dor, essa mágoa daquele que te perseguiu, daquele que te humilhou, daquele que não te valorizou, daquele que foi injusto com você, aquele que você deu e na hora que você mais precisava ele não retribuiu. Sabe aquela pessoa que a gente traz no nosso coração de situações de 10, 20, 30 anos atrás? Sabe por que a gente carrega essa prisão perpétua ainda na nossa vida? Eu brinco assim, tu fica trazendo esse fantasma ainda na sua vida, porque você precisa reconhecer quem ele é e quem você é diante de Deus. Se você colocar na sua mente que você não é responsável pela atitude maligna dele, mas você é responsável de ser chamado de querida do Senhor, de querido do Senhor, isso traz uma libertação gigantesca. Você precisa saber da verdade e é o famoso ditado, né? Colocar os pingos nos is. Se você, a ordem é reconhecer, saber quem você é, olha Deus te chamando de querida, conseguir conter o seu comportamento, você vai dormir em paz, em segurança. Por que eu preciso conter o meu comportamento? Porque tudo aquilo que eu faço na emoção pode me gerar uma consequência. E a consequência de um arrependimento é pior do que eu ficar pensando ainda como eu vou agir. Quantas pessoas hoje estão machucadas por um comportamento inconsequente? Quantas pessoas hoje estão feridas, se sentem humilhadas, se sentem desprezadas, porque agiram inconsequentemente, agiram pela emoção, esqueceram que tem uma razão, esqueceram que Deus ele age na nossa inteligência trazendo discernimento. Porque quando a gente vai lá e passa aquele mico, quando a gente vai lá e passa aquela situação constrangedora, nós deixamos a glória de Deus, de agir pelo poder de Deus e agimos pela euforia da nossa ação. E a gente não pode trabalhar, fazer e agir de uma maneira que podemos nos arrepender amanhã. Então, a orientação que eu dou, você não precisa responder hoje. Você não precisa falar hoje. Você não precisa se defender hoje. Você não precisa ir lá hoje. Espere 1 dia, 2 dias, ore 3 dias. Raciocina o que vai gerar para você lá na frente de recompensa ou prejuízo. Você não precisa ser imediatista. As pessoas
carregam o peso da culpa, o peso da humilhação por ser imediatista. Não, dorme em paz. Ore ao Senhor, busque alinhar quem você é e quem o seu inimigo é. Quais são as motivações que estavam por trás dele para agir dessa maneira? E entenda uma coisa, você não consegue dominar o homem, você não consegue dominar ninguém, porque ele decidiu, é decisão, é livre-arbítrio, ele decidiu ser mau. Mas você pode dominar os espíritos, os principados, as potestades e as hostes malignas desse mundo tenebroso. Ore e descanse. E não fica passando mico por aí. Amém? Então, nessa madrugada, eu quero orar a todos vocês. Primeiro, para que vocês tenham um relacionamento de falar e conseguir interpretar a voz de Deus, os sinais de Deus. Eu quero orar também com você, para que o Senhor abra os seus olhos e você tenha discernimento espiritual para reconhecer quais são as motivações daqueles que te ferem ou te feriu. Também eu quero orar com você, para que você se posicione numa condição de querido, porque você ser querido do Senhor é diferente quando a gente clama, Ele ouve. E eu quero orar com você, para que você durma em paz, que todo espírito, toda enfermidade de insônia, de dor, toda enfermidade que perturba os seus sonos, pesadelos, venha ser desmaterializado essa noite. Igreja, sabe o que é insônia? É preocupação com o inimigo. Tira essa dor. É sempre uma dor com alguém. Tira isso. Tira esse problema. Tira esse fardo. Você não merece carregar isso. Deus vai operar sobre você. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, essa noite, pedindo, Senhor, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha operar nas nossas vidas, no nosso entendimento, na nossa mente, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, ó Deus, na nossa mente de tal forma, desmaterializando todo engano, todo poder do inimigo que nos cega, Senhor, ó Deus, para nos sentirmos desprezados, humilhados, diminuídos, Senhor, ó Deus, por aqueles que nos ferem. Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha curar, Deus, o passado das pessoas, Senhor, que foram feridas, machucadas, Senhor, ó Deus, por pessoas perversas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora acolhê-las, abraçá-las, que o Senhor venha dizer que elas são queridas do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que esse sentimento agora, essa ligação de alma, Senhor, venha ser agora cortado, desmaterializado do coração. Deus, que essa pessoa maligna, essa pessoa que feriu, Senhor, venha agora se apartar para longe, que não venha mais haver lembrança, Senhor, ó Deus, no coração do teu povo. Deus, em nome de Jesus, eu desligo essas almas agora e eu ligo, Senhor, ó Deus, ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor agora venha mover de tal forma um relacionamento íntimo com o teu povo e que eles venham se sentir numa condição de queridos. Ensina-nos, Senhor, ó Deus, te agradar. Desvenda, Senhor, ó Deus, a tua linguagem para que o Senhor sinta amados. Nós queremos, Senhor, ó Deus, ser chamados de queridos e nós queremos falar e ouvir o Senhor todo momento que a Ti precisamos. Deus, venha trabalhar, Senhor, ó Deus, nas nossas emoções. Venha trabalhar, Senhor, ó Deus, no nosso coração. Venha trabalhar, Senhor, ó Deus, nos nossos lábios. Deus, eu coloco, Senhor, ó Deus, o espírito de prudência, o espírito de paz, o espírito de calma, de inteligência, de raciocínio. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a agir da maneira que convém, nos ajuda a falar da maneira que convém.
que nós nunca saiamos do nosso estado de paz, do nosso comportamento de príncipes. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha agir de tal forma que o Senhor mesmo venha manietar, acorrentar e aprisionar os espíritos malignos que agem, Senhor, ó Deus, por trás das pessoas que nos ferem. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, traz a alegria do Senhor, e eu profetizo a alegria do Senhor no coração, Senhor, ó Deus, do teu povo. Deus, que a alegria, Senhor, ó Deus, seja maior que os bens, porque quando a alegria é abundante, nós nos tornamos mais conquistadores. Deus, em nome de Jesus, eu também oro para que todo espírito de insônia, todo espírito que rouba, Senhor, ó Deus, os sonos, todo espírito que traz cansaço, todo espírito, Senhor, Deus e Pai, que traz pesadelos, Deus, em nome de Jesus, que esses espíritos saiam agora e a paz do Senhor venha habitar sobre cada casa, sobre cada pessoa, sobre cada família, que a paz do Senhor venha sobre eles. Eu repreendo, Senhor, ó Deus, todo espírito perturbador, que, Senhor, os problemas venham, Senhor, ó Deus, tirar o sono. Eu repreendo, Deus, eu deixo os problemas para fora e deixo a paz do Senhor no coração dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero orar com cada um de vocês. Vou fazer uma oração geral pelo horário, mas eu quero profetizar alegria, paz, abundância sobre a vida da Michele. Eu profetizo a alegria do Senhor e abundância sobre a Igreja Batista da Floresta. Deus, eu profetizo alegria, abundância, que o Senhor venha desvendar os olhos, Senhor, ó Deus, da sua filha Edene, da sua filha Evânia, da sua filha Lucila, da sua filha Eliane, da Vilma, Senhor, do Erivelto, da Andresa Monteiro, do Lucas, Senhor, da Ariane Cristina, do Lucas Assis, Senhor, ó Deus, da Fabi Martins, da Márcia, Senhor, e da Tatiana Evangelista. Deus, que a paz do Senhor venha sobre elas e a unção, Senhor, ó Deus, dos olhos abertos, de desvendar, de avaliar, os olhos de sabedoria do Senhor venham sobre elas e a paz, a prudência do Senhor venham dominá-los, em nome de Jesus. Deus, que amanhã eles acordem mais sábios, que eles acordem mais perseverantes, que eles acordem, Senhor, ó Deus, mais cheios de si e reconhecendo quem eles são diante do Senhor. Assim eu oro e profetizo essa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então se sintam abraçados pelo Senhor, se sintam abraçados e acolhidos por mim, se sintam amados pela Igreja Batista da Floresta e orem ainda essa noite para que Deus venha abrir. Quem tem o óleo de unção, unge os olhos. Deus, abre meus olhos para que eu veja aquilo que está em oculto. Revela, Senhor, ó Deus, o coração do outro. Em nome de Jesus. Nunca deixe ninguém roubar o seu tesouro precioso que se chama paz. Amém? Uma boa noite para vocês. Quem fez aquele lenço, eu recebi testemunho de pessoas que fez o lenço para dormir à noite, né? Quem tem o lenço, cobre com lenço, se sinta abraçado pelo Senhor, do seu lenço profético. E amanhã, às 2h da manhã, eu estou aqui e eu quero orar com vocês. Amém? Quem você quiser evangelizar e achar que precisa dessa mensagem, dessa oração, desse momento, mande para eles e convide eles para estar aqui conosco. Amém? Um beijo, até amanhã.